Olá, pessoal! Começaremos agora uma aula falando sobre os 10 mandamentos. Existem 10 mandamentos? Na verdade, essa pergunta é muito interessante porque a gente fala muito de 10 mandamentos e, na verdade, não existe isso. Costumamos usar a expressão 10 mandamentos, mas, na verdade, este termo não tem origem judaica. Em hebraico se fala Aseret Dibrot, que significa 10 pronunciamentos. Mas tem algum erro em falar 10 mandamentos? Tem. Por quê? Dentro dos 10 pronunciamentos há mais de 10 mandamentos. Se a gente pegar o primeiro dos mandamentos, a gente precisa entender se é um mandamento ou não. Eu sou o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Que mandamento é esse? Ou talvez seria uma apresentação. E se a gente pegar o segundo dos 10 mandamentos, na verdade não é um mandamento, são vários. Não terás outros deuses perante mim. Não pode fazer nenhuma imagem ou nenhuma estátua. Não pode trabalhar para nenhum tipo de idolatria. Não pode se curvar. Vários e vários mandamentos dentro de um único pronunciamento. Ou seja, o certo mesmo pela Torá não é falar 10 mandamentos, e sim 10 pronunciamentos. E por que esses 10 mandamentos ele é tão importante para a gente, ou esses 10 pronunciamentos? A importância dos 10 pronunciamentos vem do fato de termos escutado diretamente de Deus. Aparece em Shemot e disse o Eterno a Moshe: assim diga ao povo de Israel, vocês viram que dos céus falei com vocês. Ou em Sefer Devarim, face a face, falou o Eterno com vocês no monte dentro do fogo. Ou seja, escutar os 10 mandamentos diretamente de Deus fez com que eles sejam realmente importantes e que a gente fala tanto dessa ideia dos 10 mandamentos, um evento único em toda a história da humanidade, uma revelação de Deus para um povo inteiro que aconteceu em Shavuot. Porém, a gente tem uma proibição bastante interessante na Torá de não ler em público os 10 mandamentos. A gente também não coloca os 10 mandamentos para fazer parte da nossa reza diária. Não podemos ler em público os 10 mandamentos isolados, a não ser que esteja dentro da leitura da Torá. Não pode fazer parte das rezas diárias. Sefaradim não devem levantar durante essa leitura. Quando estiver lendo na Torá os 10 mandamentos, muitas pessoas costumam se levantar nesse momento. O costume dos Sefaradim é não levantar. E por quê? Motivo? Para não pensarem que recebemos somente as tábuas no Sinai e não também as outras mitzvot. Ou seja, toda a Torá veio de Deus. Só que teria um risco de a gente dar tanta importância para os 10 mandamentos e perguntarem para a gente o que a gente recebeu no Monte Sinai. E muitas pessoas respondem os 10 mandamentos. E o resto da Torá? O resto da Torá poderiam ter pessoas que pensem que talvez não foi dado por Deus no Monte Sinai, talvez Moshe que deu futuramente. E para não ter esse erro, a gente não pode dar uma importância a mais para os 10 mandamentos. E por que escutar diretamente de Deus? A gente sabe que escutar diretamente de Deus não é uma coisa fácil. O nosso corpo, a nossa alma não aguenta. De acordo, inclusive, com a Kabbalah, nossa alma saiu nesse momento de tanto prazer espiritual para se conectar com Deus e Deus devolveu a alma para dentro da gente. Por que Deus fez dessa forma? Primeiro motivo, porque havia pessoas que não acreditavam que Deus pode falar com o ser humano. Imagina como é que a gente vai dizer que Deus fala com Moshe e como é que eu sei que realmente existe profecia. A partir do momento que Deus se revela e fala com o povo inteiro, não tem mais essa dúvida. Segundo motivo, para todos saberem que a Torá é divina. A partir do momento que a gente escutou Deus falando com a gente, então a gente sabe que a Torá é Deus que está dando para a gente. Terceiro, para mostrar que a Torá é eterna. Deus, quando ele se revela para um povo inteiro para falar a Torá, e ele fala para a gente que essa Torá é Dorotam, para sempre, para todas as gerações. Vegam Bechai Aminu Leolam, a gente deve acreditar em Moshe para sempre. Aparece também Dorotam, Berit Olam, um pacto eterno. Famosa proibição da Torá, Lotossi Velotigra, não pode acrescentar nada e não pode tirar nada.
Deus entregou a Torá falando para um povo inteiro, cerca de 3 milhões de pessoas. É claro que ele não vai alterar essa Torá através de uma única pessoa. É claro que se vier alguém e disser, Deus me disse alguma coisa diferente, a gente vai falar para ele, não. Deus se revelou para a gente no Monte Sinai. Entregou a Torá na frente de um povo inteiro. Ele nunca mudaria essa Torá através de uma pessoa, sem ninguém nunca escutar Deus falando com ela. Aqui a gente começa mais uma vez uma base da Torá, que a gente adquire através dos 10 mandamentos que a gente escutou diretamente de Deus. E se Deus realmente quisesse mudar alguma coisa, ele poderia ter dito na Torá que eventualmente, futuramente, a Torá poderia ser modificada. E isso não foi dito no recebimento da Torá. Quarto motivo, para preparar o povo como um todo para a possibilidade de profecia. A partir desse momento, cada um do povo judeu está pronto para receber a profecia quando a gente entrar na terra de Israel. E por último, para adquirirem o temor a Deus. Imagina agora o respeito, a honra, o temor que a gente tem após a gente ver o recebimento da Torá e Deus se revelar para cada um de nós no Monte Sinai. Inclusive aparece na Torá oral que no momento do recebimento da Torá, todas as almas de todo o povo judeu, mesmo aquelas que ainda não haviam nascido, estavam presentes naquele momento. Algumas curiosidades. Ao escutar cada pronunciamento, todo o povo judeu morreu de tanto prazer por sentir a revelação divina. A alma de cada presente simplesmente quis sair do corpo para se conectar com ele. De tanto prazer de sentir a revelação divina, a nossa alma não aguentou ficar dentro do corpo. Ela queria sair do corpo e se conectar diretamente com Deus. Os 10 pronunciamentos estão relacionados aos 10 ditos da criação do mundo, mostrando que o mundo tem um propósito, e ele foi revelado no Monte Sinai. Se aprofundando nos 10 mandamentos, chegamos nas 613 mitzvot e nos 13 princípios do judaísmo. Ou seja, toda a Torá está inclusa dentro dos 10 mandamentos. Divisão dos mandamentos. Os primeiros 5 são mandamentos entre o homem e Deus. E os outros 5 entre o homem e seu semelhante. O que aprendemos disso? Aqui a gente tem um princípio muito importante do judaísmo, que, na verdade, não é suficiente as segundas tábuas, a pessoa ser uma pessoa muito boa com o seu semelhante, fazer o bem, ajudar ao próximo, dar tzedakah, visitar doentes, consolar enlutados. É claro que isso é extremamente importante. Mas dentro do judaísmo a gente não pode esquecer das primeiras tábuas. A gente também tem mandamentos entre o homem e Deus. E não basta a gente simplesmente sermos pessoas boas com o próximo e esquecer todos os mandamentos entre o homem e Deus. As primeiras tábuas vêm nos lembrar que a gente existe o nosso Deus e que a gente tem que honrar e respeitar a Ele e que a gente deve sim respeitar o Shabat e colocar o Tefilim e falar o Shema Israel. A gente deve comer kasher e todas as mitzvot que tem também entre o homem e Deus. Isso faz parte da essência da nossa Torá. E a gente não pode abrir mão também desses mandamentos. Vamos agora para os 10 pronunciamentos. Primeiro deles. Eu sou o eterno seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Que mandamento é esse? Apresentação. Eu sou o Deus de vocês, tirei vocês do Egito. Vocês não têm nenhum anjo intermediário, o contato direto com Deus. Eu não tirei vocês do Egito através das estrelas, dos astros, de qualquer outro intermediário. Quando é para a gente fazer um trabalho, o trabalho deve ser somente e unicamente para Deus. De acordo com o Rambam, Maimônides, essa é a mitzvah de acreditarmos em Deus. Ou seja, a gente precisa buscar a nossa fé. A gente precisa estudar. Quando a gente olha a grandeza da criação e toda a perfeição do mundo que Deus criou, e a gente começa a conectar isso, olha que incrível o que Deus fez. Nesse momento a gente estaria cumprindo o primeiro dos 10 pronunciamentos.
né? De acordo com a primeira explicação, que seria simplesmente uma apresentação, pode ser que aqui não tenha nenhum mandamento específico, mas simplesmente uma apresentação de Deus, mostrando quem é Ele. Segundo o pronunciamento, não terás outros deuses. Não terás outros deuses perante mim. Não faça para você nenhuma estátua ou imagem do que há nos céus acima, e na terra abaixo, e nas águas abaixo da terra. Não se curve a eles e nem trabalhe a eles. Quais são os mandamentos aqui? Não acreditar em outros deuses. Só existe uma força, que é a força de Deus. Não ter nenhum intermediário, como anjos, astros, sinais materiais. Infelizmente, isso é muito comum, da pessoa ficar buscando outros intermediários para se conectar com Deus. Isso é proibido. Nosso contato é direto. Nossa ligação é direta com Deus. É por isso que quando a gente reza somente para Deus. Não pode ter intermediário. Isso eu diria que seria a base do judaísmo. Terceiro, não fale o nome de seu Deus em vão. Não pronuncie o nome do Eterno, seu Deus, em vão, pois ele não deixará impune aquele que pronunciar seu nome em vão. Aqui a gente tem alguns mandamentos. Não jurar por Deus em vão. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Infelizmente, muitas pessoas acabam se acostumando a falar juro por Deus. Isso a pessoa estaria transgredindo o terceiro dos 10 pronunciamentos. E está escrito que o mundo inteiro estremeceu quando Deus disse esse mandamento. É um mandamento que mostra o respeito que a gente deve ter com Deus. É interessante que está escrito em vão e não está escrito em falso. Ou seja, mesmo que é verdade, se eu quiser jurar por Deus que a parede é branca, eu estaria transgredindo esse mandamento. O único momento que a gente poderia fazer um juramento é quando a gente está dentro de um tribunal rabínico de acordo com a lei da Torá. E com todo o respeito possível as pessoas juravam, e mesmo assim muitas pessoas preferiam pagar do que jurar por Deus de tão grave que é esse juramento. No Talmud fala coisas muito fortes sobre a pessoa que jura em nome de Deus em vão, e por isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado. Desse pronunciamento a gente aprende também que a gente não deve falar o nome de Deus em vão. Aqui a gente toma bastante cuidado em como a gente deve pronunciar o nome de Deus e somente na reza e da forma correta. E também é um mandamento bastante sério que a gente toma muito, muito cuidado. O que é em vão? Qualquer coisa que seja sem necessidade, fora de um tribunal rabínico de acordo com as leis da Torá. O que a gente inclui nesse mandamento? O respeito ao nosso Deus. E todos os mandamentos que estão incluídos, essa ideia de respeito, se incluem também dentro desse terceiro mandamento. Eu diria que o primeiro dos 10 pronunciamentos inclui a fé. Qualquer mitzvah e mandamento da Torá que mostra a fé que a gente tem que ter ao nosso Deus. E uma conexão direta. Segundo mandamento, qualquer proibição que poderia estar associada à idolatria. E tem diversos mandamentos na Torá associados a isso, mostrando que a nossa conexão tem que ser direta com Deus. O terceiro agora seria o respeito que a gente deve ter ao nosso Deus. Quarto mandamento, Shabat. Aqui eu queria falar mais uma coisa importante. Existem 2 locais na Torá que é trazido os 10 pronunciamentos. Existe uma pequena diferença entre um e outro, e vamos trazer agora a diferença relacionada com o Shabat. Primeiro é em Sefer Shemot, Parashat Yitro, está escrito o seguinte: lembre o dia do Shabat. 6 dias você trabalhará e fará todos os seus trabalhos. E no 7º dia, Shabat para Deus. Não fará qualquer trabalho. Pois em 6 dias, Deus fez o céu e a terra. A gente precisa lembrar o Shabat, não fazer trabalho. E o motivo é porque Deus, em 6 dias, fez o céu e a terra, e no 7º, ele parou a criação. Em Sefer Dvarim, Parashat Vayetchanan, aparece um pouco diferente. Guarde o dia do Shabat. Não é lembre, e sim guarde. 6 dias você trabalhará e fará todos os seus trabalhos, e no 7º dia, Shabat, para Deus,
não fará qualquer trabalho. E lembrarás que escravo você foi na terra do Egito. Nossos sábios dizem que, na verdade, quando a gente escutou os 10 pronunciamentos, aparece no Talmud, que a gente escutou Zahor e Shamor, lembrar e guardar como se fosse uma única palavra, falada ao mesmo tempo. A obrigação da gente lembrar o Shabat, como a gente lembra o Shabat? A gente lembra o Shabat quando a gente faz o Kiddush. Na sexta-feira à noite, num copo de vinho, a gente cumpre nesse momento o quarto dos 10 pronunciamentos. E como a gente guarda o Shabat, não fazendo os trabalhos proibidos no Shabat. A gente não pode criar nada, modificar nada. Isso seria o guardar o Shabat. E a gente lembra o Shabat testemunhando que Deus criou o céu e a terra. E a gente guarda o Shabat porque Deus tirou a gente do Egito. E Deus ordenou que a gente respeite e guarde o Shabat. Essas são as duas mitzvot que a gente tem principais do Shabat. Lembrar o Shabat através do Kiddush e não fazer nenhum trabalho proibido. 6 dias a gente vai trabalhar, mas quando chega no Shabat a gente para e não faz trabalhos proibidos. Aqui inclui também todos os trabalhos e todas as mitzvot associadas à lembrança da saída do Egito. Respeito aos pais. Esse é o 5º dos 10 pronunciamentos. Honre seu pai e sua mãe para prolongar seus dias. O que quer dizer prolongar seus dias? A explicação simples é que quando a gente honra nosso pai e nossa mãe, a gente vai viver mais, vai ter mais dias de vida. Mas o que está escrito, na verdade, é prolongar o próprio dia. E como pode ser? Quando a gente escuta nossos pais que têm uma experiência muito maior do que a nossa. Os nossos dias podem ser mais longos. A gente não precisa errar nas coisas que eles erraram. A gente pode seguir e aprender com o erro das pessoas mais velhas, com a orientação deles. E acaba que nossos dias são mais longos. E por que está entre as 5 primeiras? A pergunta é muito interessante, porque na verdade a gente falou que os 5 primeiros mandamentos são mandamentos entre o homem e Deus. Então por que o respeito aos pais está entre os 5 primeiros? Primeira explicação, o testemunho é passado de pai para filho. Para que a gente possa saber que Ele é nosso Deus, que tirou a gente do Egito. Para que a gente respeite o nosso Deus como se deve. Para que a gente respeite o Shabat. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Tudo isso é uma orientação que a gente vai recebendo de pai para filho. E os pais têm essa obrigação de ensinar para a gente o caminho correto. Eles vivenciaram isso. E Deus disse que Ele não vai aparecer todas as gerações. Não é todas as gerações que Deus vai aparecer no Monte Sinai e falar para a gente os mandamentos. E por isso a gente tem a obrigação de honrar e respeitar nossos pais pelos valores que eles estão ensinando para a gente. Segundo motivo, pois nossos pais devem nos orientar no caminho da Torá. Acaba sendo muito parecido com o primeiro motivo, mas na verdade aqui tem um ensinamento a mais. Se eventualmente nossos pais quiserem nos orientar num caminho diferente, para que a gente faça coisas erradas, para que a gente desrespeite o nosso Deus e a Torá, nesse momento a gente não tem o mandamento de honrar e respeitar a eles. É claro que a gente não vai desrespeitar, não vai desprezar, mas a gente não deve escutar a eles. Se nossos pais falam para a gente, você deve comer uma coisa que não é kasher, você tem que desrespeitar o Shabat, jura por Deus em determinada situação. Nesses momentos, é claro que a gente não deve honrar e respeitar, não deve obedecer, mas é claro que nunca desprezar. Com um jeitinho, a gente vai falar que a gente ama eles, mas que, infelizmente, a gente não pode fazer o que eles estão pedindo. Este mandamento, não matar. Não matarás, isso inclui, na verdade, qualquer prejuízo corporal. Machucar fisicamente alguém. Como a gente falou, todas as 613 mitzvot, tudo está dentro da Torá. E agora a gente tem um mandamento de não matar, que de certa forma inclui qualquer tipo de prejuízo corporal
que a gente possa causar ao próximo. Em nenhum caso a gente pode matar. Aqui, na verdade, não é uma coisa tão simples, porque existe, sim, determinadas situações que a Torá permite que a gente mate alguém. Por exemplo, uma defesa pessoal. Se alguém vem nos matar, é permitido que a gente se levante por autodefesa e até mesmo mate a pessoa que está tentando nos matar. E assim existem algumas exceções à regra. E, na verdade, o que acontece? Às vezes as pessoas perguntam ou acham que tem alguma contradição. Na verdade, Deus fala de forma geral, é claro que a gente não pode matar. É o primeiro mandamento entre homens e seu semelhante, o sexto mandamento. Mas tem exceções. E tem situações que o mesmo Deus que proibiu matar, ele pode autorizar, como, por exemplo, numa situação de autodefesa. Não adulterar. Isso, de acordo com a Torá, é comparado com assassinato, e por isso é o segundo mandamento dos mandamentos entre o homem e seu semelhante. Pessoal, isso é uma das coisas mais graves que tem na Torá. Inclusive, pena de morte. A gente está quebrando a base do relacionamento, a base da família, a base da confiança. E por isso a traição é vista de uma forma gravíssima pela Torá. É claro que a gente não tem pena de morte e nem se aplicava isso, dificilmente chegava numa situação de se aplicar a pena de morte. Um tribunal que matava uma pessoa em 70 anos era considerado assassino. Para que tenha pena de morte, para que isso se aplique? Também era uma coisa basicamente impossível. Tinha que ter um tribunal de 23 rabinos sendo supervisionado por um outro tribunal de 70 sábios dentro do Beit HaMikdash. E se eles saíam de dentro do templo, já não se aplicava a pena de morte. Tinham que ter testemunhas que advertiam a pessoa, falavam o que ia acontecer, viam o que acontecia. Na prática, a pena de morte não se aplica. E por que a Torá menciona isso? Para mostrar a gravidade da ação. Relações proibidas, o adultério, é uma das coisas mais graves que tem na Torá. Isso inclui todas as relações proibidas. Todas as relações proibidas que aparecem na Torá está dentro desse sétimo mandamento. Não roubar. Isso inclui também qualquer tipo de prejuízo material. Quando a gente prejudica algum objeto, quebra alguma coisa, talvez do nosso amigo, rouba a pessoa fisicamente, mas não necessariamente está associado ao roubo material, como a gente conhece. Roubar ou sequestrar, de acordo com muitas explicações, o não roubarás que aparece nos 10 mandamentos está associado ao sequestro. E por isso é visto com uma gravidade a mais. Mas é claro que dentro desse roubo inclui também qualquer tipo de prejuízo material. Nono mandamento, não prestar falso testemunho. Aqui seria a ideia de um prejuízo verbal, da gente machucar alguém verbalmente, onde o mandamento é muito claro. Falso testemunho acaba sendo uma coisa bastante grave. Não cobiçar e não desejar. Dentro dos 10 mandamentos, a gente fala muito sobre não cobiçar, mas aparece lá também a proibição de não desejar. O que é isso? Prejuízo no pensamento. Tem coisas que só da gente ficar pensando sobre o próximo, a gente de alguma forma pode prejudicar o outro. Às vezes através de um mal olhado, da inveja. Tudo isso está dentro desse mandamento. Cobiçar e desejar. Qual é a diferença entre eles? Qual é a proibição exata? Quando transgredimos este mandamento, não desejar. Quando a pessoa pensa em caminhos de como pode adquirir determinado objeto do seu colega. A pessoa tem um carro, que eu gostei muito daquele carro, eu quero adquirir aquele carro, e eu começo a ficar pensando o que eu posso fazer, como é que eu posso conseguir adquirir, quem talvez pode conversar com ele para convencer ele de me dar ou vender, etc. Quando a pessoa começa a querer demais o objeto do amigo, a gente entra num problema. Não cobiçar é quando a gente insiste 3 vezes para que a pessoa venda ou lhe dê determinado objeto. A pessoa começa a falar demais, insistir, de alguma forma tentar adquirir, a pessoa entra dentro dessa proibição. Isso, na verdade, vale a pena a gente só aprofundar um pouquinho mais sobre essa ideia da inveja, de cobiçar,
Quando a gente fala de coisas materiais, a ideia é a gente estar feliz com o que a gente tem. É claro que se eu conseguir crescer profissionalmente, ter um salário maior, adquirir mais bens materiais, é sempre muito bom. Sempre quando a gente direciona as coisas da forma correta. Mas a inveja é uma coisa que tira a pessoa desse mundo. Acaba com a vida da pessoa. Porque a pessoa sempre vai querer mais e começa a se comparar com os outros e quer o que o outro tem. Isso pode destruir a vida da pessoa. A inveja positiva é a inveja de valores. A inveja espiritual. Pô, eu quero também fazer bondade como aquela pessoa faz. Eu quero ter o conhecimento de Torá como aquela pessoa tem. Eu quero também ser uma pessoa mais elevada. Pô, eu quero também parar de ficar falando mal dos outros e fofoca. Igual aquela pessoa faz. Esse tipo de inveja que é a inveja positiva. E o resto da Torá. Como a gente falou, é complicado a gente dar uma importância mais para os 10 mandamentos para que a gente não ache que somente isso foi entregue no Monte Sinai. Como é que foi entregue então o resto da Torá? Se a gente não escutou diretamente de Deus. Aparece em Shemot, na Torá, e disseram a Moshe, fale você conosco e escutaremos. E que Deus não fale direto conosco para não morrermos. Ou seja, Deus queria, a princípio, continuar falando a Torá para o povo judeu. A gente falou para Moshe, a gente não está aguentando. A gente está morrendo. Fala você com Deus e passa para a gente. Aparece também em Shemot, ele disse a Moshe ao povo, não tenham medo. Para elevar vocês veio Deus. E para que o temor a ele esteja em suas faces e vocês não pequem. Continua, vá. Diga a eles que voltem às suas tendas. E você fique comigo aqui. E direi a você todas as mitzvot, leis e mandamentos que você os ensinará. Ou seja, Deus aceitou. Fala para o povo voltar para suas tendas. Para suas tendas, para suas casas. Eu vou falar para você e você transmite ao povo. E por que acreditar em Moshe? Primeiro motivo, escutamos Deus falar diretamente com ele. Esse é um versículo que aparece claramente na Torá, pelo menos 2 vezes. Aparece Deus falando, eu vou vir para você numa nuvem muito espessa. Para que o povo inteiro escute eu falando com você. E aí sim vão acreditar em você para sempre. No Monte Sinai, a gente escutou Deus falando diretamente com Moshe. Segundo motivo, tudo o que Moshe falou aconteceu, incluindo todas as pragas, a saída do Egito, a abertura do mar. A gente viu claramente que Deus estava com Moshe. Terceiro motivo, Moshe ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, que ficava no deserto, e não levou comida e nem água. Ele subiu 3 vezes no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites. O que ele comeu? O que ele bebeu? A gente viu que tinha alguma coisa muito especial em Moshe. Para finalizar, quando Moshe voltou do Monte Sinai, saíam feixes de luz espiritual de sua face, a ponto do povo não conseguir olhar diretamente para ele. A partir desse dia, ele passou a usar uma máscara. Aqui aparece também claramente na Torá. Imagina a situação de Moshe descendo do Monte Sinai, saindo uma luz espiritual de sua face. Todos que olham ele ficam com medo de falar com ele. Depois de estar 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Acho que esses motivos são bastante fortes para a gente acreditar em Moshe. Mas vale a gente citar o Rambam, o Maimônides, que ele fala uma ideia muito bonita e muito forte. O Rambam fala que a gente não acreditou em Moshe por causa de todos os milagres da saída do Egito. E nem porque ele levou a gente para o Monte Sinai, onde a gente escutou diretamente a voz de Deus. Até mesmo durante a saída do Egito, a gente vê que o povo era muito teimoso. E o tempo todo tinha um problema ou outro, uma crítica ou outra e tal. E por que, Moshe, você está tirando a gente do Egito para a gente morrer no deserto?
E apesar de todos os milagres, e o maná caindo dos céus, e as nuvens que cercavam o povo, e as 10 pragas do Egito e o mar se abrir, a gente continuava tendo uma certa dúvida. Que Deus existe, é claro. Que Deus tirou a gente do Egito, é óbvio. A gente está vendo tantos milagres e maravilhas, não tinha dúvida sobre Deus. Quando Deus falou com a gente no Monte Sinai, Deus existe, Ele fala com a gente. Mas será que Deus fala com Moshe? E será que a profecia de Moshe é verdadeira? E será que a Torá que Moshe está trazendo para a gente é realmente o que Deus quer da gente? O Rambam, meu Maimônides, ele fala que somente no momento do Monte Sinai, quando Deus falou diretamente com Moshe, e a gente escutou, e a gente viu, nesse momento não tinha mais dúvida. Toda a Torá que Moshe está nos ensinando veio de Deus. E se Moshe, ele é tão e tão especial assim, será que realmente ele não é alguma coisa a mais? Será que não teria algum risco de acabarem fazendo idolatria de Moshe? Risco de idolatria. Para a gente finalizar, não sabemos o local onde Moshe foi enterrado para não chegarem a fazer idolatria em seu túmulo. Tamanha santidade que ele tem para o povo judeu. Isso realmente era um risco muito sério. Quando a gente fala de arqueologia do Egito, do deserto, da terra de Israel, é realmente impressionante. Tudo que consta na Torá, a gente encontra na arqueologia. A gente começa a ver as 10 pragas no Egito claramente. Papiro de Ipuer e vários papiros e manuscritos e desenhos dentro do Egito mostram claramente que os judeus trabalhavam lá. Mostra claramente a existência de Yosef como sendo o vice-rei do Egito. As 10 pragas é muito forte. Quando a gente sai do Egito, no deserto, encontraram também muitas e muitas coisas. Locais principais onde os judeus moravam. Dentro do Egito, durante os 40 anos do deserto, a gente encontra, sim, mostrando que tinham muitas e muitas pessoas que moravam no deserto. É verdade que os arqueólogos não conseguem explicar exatamente como moravam lá. Encontraram moinhos, mas não encontraram instrumentos de agricultura. O que eles comiam? De onde tirava a água? Mas a gente vê claramente o que a Torá consta aparecendo na arqueologia. O túmulo de Aharon, irmão de Moshe, a gente encontra e sabe claramente aonde que é. A única coisa que a gente não encontra é o túmulo de Moshe. A gente sabe inclusive a montanha onde ele ficou. Har Nevo. Mas por que a gente não sabe? A Torá fala que a gente não saberia justamente pelo risco de as pessoas verem Moshe como sendo uma pessoa tão especial. E talvez as pessoas acabarem transgredindo o segundo dos 10 mandamentos. De não ter outros deuses, não ter nenhum intermediário. Não rezar para nenhuma pessoa. E nem mesmo para uma pessoa que já morreu. Quando a gente vai no túmulo de alguém, de algum grande tzadik, grande sábio, uma pessoa muito justa e boa para rezar, a gente nunca pode pedir diretamente para o tzadik. Isso seria idolatria. A nossa reza é diretamente para Deus. E a gente pede para Deus pelo mérito desse tzadik. Tem opiniões que permitem também a gente virar para o tzadik e pedir para ele pedir para Deus por nós. Porque toda força a gente atribui a Deus. Mas nunca pedir para uma pessoa que já faleceu. Nunca pedir para nenhum intermediário ou nenhum anjo. Ou até mesmo para os pais da pessoa que já faleceram. A nossa reza e pedido tem que ser somente e unicamente para Deus e de forma direta, como a gente aprende nos 10 pronunciamentos. Vale a gente lembrar, para finalizar, que esse evento incrível que a gente escutou, os 10 pronunciamentos diretamente de Deus, é na festa de Shavuot. E por isso a gente comemora essa festa de uma forma muito forte. O momento e o dia que Deus se revelou para todos, para todo o nosso povo. Chag Sameach.